Bom, nesse vídeo nós vamos falar de associação, uma das técnicas de mineração de dados. Bom, associação são algoritmos, né, que os associadores são algoritmos que buscam relação entre atributos, isso é, relações de causa e efeito, certo? São algoritmos não supervisionados, não possuem classe, tá? Mas a gente pode, tá, pelo ECA, tem uma opção da gente forçar ele a reconhecer classe. E tem um efeito interessante nisso aqui, quando a gente faz isso. Ao contrário da clusterização, que pode gerar efeitos colaterais, na associação é interessante fazer isso. Nós vamos ver num exemplo prático. Eu tenho um exemplo muito clássico que se tem na literatura, que tem milhares de compras, de transações no supermercado diariamente, né? Às vezes é impossível de você verificar um padrão. Rodando um processo de mineração de dados, de reconhecimento de padrão, tá? Teve um varejista que descobriu que quem compra fraldas também compra cerveja. Não como uma regra absoluta, mas havia uma tendência grande, uma margem de confiança grande, que isso, quem comprava fralda comprava cerveja. E estrategicamente, no supermercado, eles botavam um perto do outro, no caminho do outro, né? Um exemplo também, que é tomado como uma anedota, né? Que, do ponto de vista matemático, chegou-se à conclusão que nas regiões nórdicas, onde tinha mais linhas de cegonha, tinha maior taxa de natalidade. Parece piada, mas não é. Mas o fato é o seguinte, que havia outras variáveis aqui. Tá? Nessas regiões, onde tinham famílias grandes, moravam-se em casas grandes que precisavam de lareira por causa do frio. Né? E onde tem lareira, né, as cegonhas gostam de fazer, perto da chaminé, os ninhos. Então, havia uma relação entre cegonhas e taxa de natalidade, mas não que uma influísse diretamente na outra. Existiam outras variáveis no caminho. Então, saber, tá, quais outras variáveis interferem nessa relação é importantíssimo para a gente não fazer, né, não transformar uma anedota, não ser alvo de uma anedota, né? Bom, então as criações de regras, elas têm um alto custo computacional, tá, porque todas as regras são analisadas, certo? Então, dependendo da base de dados, vai levar-se um tempo, né? Tem várias métricas, tá? O que nós vamos ver aqui é a métrica de suporte, tá? Que mede o número de transações que contém todos os elementos de uma regra. A confiança, tá? Que é o número de vezes que por exemplo, você fala assim, ó, quem compra pão, compra leite. Então, o suporte vai verificar todas as transações que tem pão e leite, certo? Aí a confiança vai verificar, não, agora se eu afirmei que quem compra pão, compra leite, então eu vou verificar todas as transações que tem pão, certo? E vou pegar dessas e contar todas que tem pão e tem leite junto, certo? Porque pode acontecer que algumas transações só tenham pão e não tenha leite, certo? Então esses números aqui podem ser diferentes, certo? O suporte mais confiança te dá uma força de regra, certo? Aí o que acontece? Os algoritmos de mineração, eles geram todas as regras e começam a filtrar de acordo com valores mínimos que você estabelece. Por isso que ele é muito lento. Vamos ver esses exemplos. Vou pegar um exemplo aqui, ó. A regra que eu estou tentando testar. Quem compra pão, compra carvão. Primeira coisa, suporte. Eu vou verificar onde tem as duas juntas, ó. Tem quantas regras? Tem quantas transações aqui? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Em quais tem pão e carvão junto, ó? Pão e carvão, pão e carvão, pão e carvão. Tem 3. Então o suporte é 3 sobre 5. Certo? Agora, olha, confiança. Toda transação que aparece o elemento pão, vê se aparece carvão também. Olha lá. O pão aparece quantas vezes? 1, 2, 3. Toda vez que aparece pão tem carvão, ó. Na primeira sim, na segunda sim, na terceira sim. Opa, então 3 vezes apareceu pão e nas 3 apareceu carvão. Então a confiança é 1. Se você somar um com o outro, vai ter a força de regra. Só mais um exemplo para a gente ver isso aqui, certo? Agora a minha regra é o seguinte, ao contrário, aqui ó, quem compra pão compra carvão. Mas e o inverso, tá? Será que quem compra pão, carvão é levado a comprar pão também? Então vamos ver lá quantas que aparecem os dois juntos. Ó, nós já fizemos essa conta anteriormente. Ó. Carvão e pão, carvão e pão, carvão e pão. 3 vezes, tá? Aparecem as duas variáveis e das 5 transações. Agora, a variável causa, né? É carvão. Então, quantas vezes aparece carvão? 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Aparece carvão. Em quantas vezes que aparece carvão também aparece pão? Ó, 1, 2, 3, tá?
coincidiu esses números serem iguais agora. No slide anterior não eram. Então, somando os dois, deu 1,2. Aí eu pergunto, qual a regra mais forte? Tá? Se você analisar só pela confiança, a regra 1, tá, é mais forte que a regra 2. Se eu analisar só pelo suporte, elas são iguais. Se eu só pegar a soma dos dois, tá, força de regra mais suporte, dá 1,6 aqui e 1,2 aqui. Então, essa regra é mais forte. Tá? Se eu tivesse que eliminar uma, eu eliminaria essa. Certo? Aqui repete, tá, o mesmo cálculo. Certo? Agora, em relação a cerveja e carvão. Vou deixar para vocês fazerem esse exemplo aí, certo? Pode paralisar o vídeo, fazer o teste, comparar com o que a gente fez anteriormente e verificar se os números que vocês chegam batem com esse aqui. Também vou deixar para um exercício para vocês, certo? Quando a gente trabalha com tabelas, dados, base de dados de associação, né? As regras, tá, funcionam sobre atributos nominais, nós vamos ter números, tá? Então, o que acontece? O ideal para se trabalhar não é necessariamente uma regra isso aqui, tá? O ideal para mim fazer associação é trabalhar com transações, ó. Isso aqui é transação, ó. Transação 1, a pessoa comprou DVD e livro, tá? Transação 7, comprou DVD, geladeira, livro, celular, certo? Isso é o ideal, mas não necessariamente precisa ser assim, tá? Outra maneira, ó, tem lá vários itens. Aí a transação 2, comprou leite, não comprou café, comprou pão, comprou manteiga, certo? Se você abrir o ARFF no ECA, né, de um arquivo feito para associação, onde acontece, né, uma compra, nessa transação comprei café, lá vai ter um T. Se não tiver, vai ter uma interrogação, certo? Mas o arquivo RFF é muito extenso para a gente analisar. Se vocês abrirem, vocês vão ter essas informações aqui, certo? Vou passar rapidamente sobre um algoritmo de associação que é mais fácil de atender, a priori, tá? Ele é o mais comum, tá? Então ele baseia-se na ideia de que um conjunto de itens é frequente, tá? Um subconjunto desse item vai ser frequente, isso é, se um item aparece em várias transações, é capaz de vários elementos serem comprados juntos com esse item, certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui uma base que tem o item 1, 2, 3 e 4, certo? Tem o item 1, 2, 3 e 4. O que ele faz no primeiro momento, né? Então, olha lá, na primeira transação comprei o item 1, 3 e 4, na segunda 2, 3 e 5, certo? Eu tenho esses números em cada transação. Quantas vezes aparece o item 1? Ó, 2 vezes. Tantas vezes aparece o item 2? Ó, 1, 2 vezes. O item 3? 1, 2, 3 vezes. O item 4, só uma. O item 5, 3. Ele de cara vai cortar o menor. Ó. Cortou o item 4, só aparece uma vez. Ele vai manter o 2, o 3, o 5, 1, 2, 3 e 5. Aí depois ele vai fazer uma combinação entre eles. Ó. 1 e 2, 1 e 3, 1 e 5, 2 e 3, 2 e 5 e 3 e 5. Bom, aí vamos ver, por exemplo, combinação 1 e 2. Quantas vezes ela aparece? Ó? Aqui não aparece, aqui não aparece. Opa, aqui apareceu 1 e 2. Aí ele contou lá, ó, uma vez. 1 e 3, vamos ver, ó. 1 e 3 apareceu aqui uma vez. 1 e 3 apareceu aqui 2 vezes. Então ele contou lá 2. Ele fez essa conta para todos. Aí ele descobriu que 1 e 2 e 1 e 5 aparece poucas vezes, só uma vez. Certo? Então ele descartou. Sobrou 1 e 3, 2 e 3, 2 e 5, 3 e 5. Aí aqui ele já pulou, né? Deu um pulo pra gente aqui, né? Talvez não tenha ficado claro. Aí ele começou a fazer um teste assim, ó. 1, 3 e 5. 1, 2 e 3. Ele ficou 1, 2 e 3. Aparece só uma vez, né? Ele provavelmente descartou. Ele fala aqui, ó. Not 1, 2, 3, 1, 2, 5 e 1, 2, 1, 3, 5, né? Aí ele verificou lá 1, 3, 5, por exemplo. 1, 3, 5. 1, 3, 5 não tem aqui. 1, 3, 5 não tem aqui. 1, 3, 5 tem aqui. Mas só apareceu uma vez, certo? Quando ele for verificar o 2, 3, 5, ó. 2, 3, 5 apareceu aqui. Apareceu aqui. Vai ser o único que vai repetir 2 vezes, tá? Então ele vai descartar todos os outros e vai considerar essa regra. A regra, então a base de dados começou assim, e ele vai considerar no fim que eu só tenho segurança de afirmar que os itens 2, 3 e 5 vão ser comprados juntos com maior frequência. Não quer dizer que sempre, né? Esse algoritmo, aqui, FP-Grow, né? Ele é um algoritmo baseado em árvore, ele é um pouquinho mais complicado a gente analisar,
certo? Mas possui maior performance, mas também consome mais memória, tá? Do computador. Então nós vamos abrir aqui no ECA, esses slides aqui eu vou deixar para vocês verem posteriormente, certo? Não vou ler em detalhes. Eu vou abrir aqui no ECA, tá? Esse arquivo aqui, o Weather Nominal. Olha lá. Weather Nominal, certo? A gente já trabalhou com ele em exemplos anteriores, certo? Fazendo classificação, que é aquela base de dados em que eu tenho lá a possibilidade de jogar ou não um determinado dia de acordo com a aparência do tempo, a temperatura, a umidade, o vento, certo? A gente já fez classificação com isso aqui. Não é uma base de dados feita, tá, precisamente para associação, mas a gente pode fazer associação com base nessas informações aqui, certo? Então, ó, eu vou lá, considerei esses dados, vou aqui na associação. Tá? Vou usar a priori. Tá? Primeira coisa, vou executar ele para depois analisar as configurações. Olha lá, ele chegou a algumas conclusões para a gente, tá? Ele chegou, por exemplo, ele falou que, ó, confiança, ele tem outras medidas, tá, pessoal? Lift, alavancagem, essa aqui eu esqueci qual que é que é convenience, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Conviction, tá? Tinha esquecido o que era isso aqui. Bom, então o que acontece? Nós vamos usar a confiança que a gente já viu, certo? Que é o mais fácil da gente fazer o cálculo. Então, olha lá, quando eu tenho o tempo, tá, nublado, normalmente eu consigo jogar, tá? Deu uma confiança de 1, certo? Vou pegar uma que tem dois exemplos aqui, ó. Quando eu tenho uma umidade normal e não tá um dia com muito vento, certo? Eu consigo jogar, certo? Então, mostra que quando aparece 4 vezes aqui, aparece 4 vezes yes do outro lado, certo? E aí ele vai fazendo essas regras. Só que aí é o seguinte, ele começa a fazer umas coisas estranhas, né? Olha lá. Quando o tempo tá ensolarado, né? E eu não consigo jogar, aí isso influi na umidade tá alta, né? É estranho isso, você falar que eu poder jogar influi na umidade. É o contrário, né? Então, olha só, tem algumas regras que a gente aceita plenamente, né? Fala, ó, ele achou essa regra. Umidade normal e pouco vento, dá para jogar. Mas essa regra é muito estranha. Então, a gente tem que começar a preocupar em configurar o algoritmo, certo? Então, olha só, que ele tem de informação relevante aqui, do que a gente viu no slide, ó. Você pode falar que estabelecer um suporte mínimo e um suporte máximo, tá? Esse suporte mínimo, quando ele calcular um suporte abaixo desse valor mínimo, ele vai descartar, certo? E esse máximo, tá? Compensa deixar em 1, porque é o máximo que ele pode atingir mesmo. Mas se você, por algum motivo, quiser diminuir o máximo, eu não vejo porquê, né? Existe essa possibilidade. Outra coisa interessante de se ver é isso aqui, ó. Essa opção, tá? É para você liberar a classe ou não, certo? Aqui não está liberada, por isso, tá? Que o play não aparece sempre do lado de cá. O play é a classe, né? Então vamos forçar essa regra, tá? Vamos forçar essa regra. Verdadeiro. Eu não preciso falar o play, qual que é a instância? A quinta instância? Não precisa colocar, né? Põe -1 que ele acha que é o último, né? Certo? Vou dar OK e executar de novo. Olha só, agora ele não fez aquilo que a gente tinha visto, ó. Botar o play como causa, né? E sim efeito, sim consequência, né? Então, olha lá, agora o play está sempre do lado de cá, certo? Já passei a obrigar ele a usar uma classe, certo? Então, agora todas as conclusões que a gente tira são, digamos assim, aceitáveis, né? Do ponto de vista lógico. Então, por último aqui, ó, por exemplo, a regra 10, né? Tava um tempo com neblina, né? E com muito vento. Deu para jogar, mas aconteceu 2 vezes só cada um, certo? A confiança aqui bateu 1 em todos. Vamos ver uma base de dados para a gente, uma base de dados maior para a gente poder ter uma sensação melhor, né? Como esse algoritmo funciona. Esse supermarket aqui, ele é feito especificamente para associação. Tem 4.600 instâncias.
e 217 atributos. Como é que são esses atributos? Olha lá. Tá? Tem os departamentos em que você fez compra, pode ter feito compra, e os produtos, né? Vegetais enlatados, frutas enlatadas, pão, né? Carteira de cigarro. Então tem vários produtos lá. Em determinada transação, onde eu comprei enlatado, por exemplo, aparece o T. Nessa mesma transação eu não comprei pão, certo? Então não aparece nada. Então, de acordo com essa regra, tá? A gente não tem classe aqui, não tem como estabelecer classe, certo? Não tem como. Esse total aqui não é uma classe, certo? Precisamente, a gente não pode falar assim, que a classe, por exemplo, seja sempre comprar pouco ou muito. Não, a gente às vezes quer saber, não faz sentido isso, né? A gente quer saber a probabilidade de comprar esse produto influir na probabilidade desse, né? Aí sim faz mais sentido. Então não convém usar classe aqui, certo? Então vamos lá. Vou aplicar o a priori, se a gente ver o que acontece. Ele vai demorar um pouquinho mais. Isso. Ele não conseguiu chegar a nenhuma regra. Ah, tá, mas eu deixei a... Deixa eu ver se tá aqui. Tá. Por isso que não conseguiu, né? Deixei associado com regra, com classe. Olha lá, ele chegou a algumas conclusões. Vamos tentar analisar. Olha lá. Quem comprou numa transação, agora aqui, ó, a confiança já não é um para todos, tá? Uma base de dados um pouquinho maior, mais elaborada, né? Não é só um exemplo fictício. Então, ele tem uma margem de confiança. Eu posso até estabelecer limite mínimo de confiança, né? Aqui ele usou, tá? Por exemplo, 0,9, certo? Poderia até diminuir isso aqui para parecer mais, mas olha só. Pão e bolo, né? Esses itens aqui, eles são comprados com uma margem de confiança de 0,91 sempre que a pessoa compra biscoito, comida congelada, fruta, né? E tá, esse atributo aqui eu tiraria, né? Que foi uma compra alta ou baixa, né? O total da compra, certo? Novamente aqui, ó, produtos para assar, né? Para fazer comida assada, biscoito, fruta, certo? Ele influi no pão e bolo, certo? Então aqui praticamente ele achou relevante, tá? Tendo como efeito apenas pão e bolo, tá? Pão e bolo. E aí ele traçou com uma margem de confiança quais os outros alimentos são comuns. Eu vou tirar aquele high and low aqui, certo? Que eu acho que não faz muito sentido, tá? Ele não está deixando. Aqui, vou marcar. Isso. Então, olha lá, vou aplicar de novo. Tá sofrendo um pouquinho para fazer. Conseguiu, certo? Aí, por exemplo, agora sim eu tenho uma coisa um pouquinho mais interessante de se analisar, que eu tenho mais produtos associados, né, ao pão e bolo, tá? Então acontece que pão e bolo deve aparecer em quase todas as transações, né? Por isso que ele sempre está vindo como efeito aqui, certo? Então a pessoa que compra biscoito, comida congelada, comida para pet, né, animais, leite, né, creme de leite, vegetais, então tem uma confiança de comprar isso aqui. Por que eu faria com essa conclusão? Organizaria no supermercado as coisas com alguma proximidade, né? Ou se está tendo alto consumo desse aqui, eu também vou prover estoque desse aqui, porque as pessoas compram esses produtos em conjunto, certo? Então, é um exemplo do que a gente pode trabalhar com associação. Outro algoritmo também muito interessante, né? A gente viu no slide, tá? FP-Grow, só vamos ver que diferença que ele traz no resultado para a gente, certo? Ele traz índices de confianças próximos, tá? Novamente, né, trouxe pão e bolo, certo? Eu poderia ter uma análise assim um pouquinho mais criteriosa, né? Passar algum tempo mais comparando os dois. Não vou fazer isso nesse vídeo, mas temos agora uma ideia em como trabalhar associação.